Bem-vindos e bem-vindas à nossa livecast, live com podcast Papos e Pitacos. Hoje com a nossa convidada, Paola Asturiano, advogada especialista em direito previdenciário, que vai nos esclarecer, vai nos ajudar a entender melhor sobre a aposentadoria do MEI, vai falar sobre os benefícios também. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua participação, Paola. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui hoje com vocês, falando desse assunto que eu gosto tanto, que tanto me perguntam sobre MEI, porque hoje em dia é muito normal, né? Quase todo mundo tem um CNPJ, né, de microempreendedor. E falar desse tema, que é minha área que eu mais atuo, mais gosto, mais tudo que é previdenciário, eu acho que só temos o que trocar e conversar essa noite, porque todo mundo vai perceber hoje que precisa se ligar a esses detalhes que às vezes a gente passa despercebido ou não está pensando nisso no momento, mas que são importantes para a nossa jornada, para a nossa vida aí. Exatamente. Às vezes a gente fica achando que vai ficar jovem para sempre, né? E aí o tempo vai passando, a gente não se liga. Então é importante já se cuidar, né? E o MEI aí, para a gente fazer uma introdução, né? O MEI é uma classificação de empresa criada no Brasil em 2008, com a Lei número 128, para formalizar os trabalhadores brasileiros que desempenhavam já diversas atividades até então, sem nenhum amparo legal ou segurança jurídica, que eram os autônomos ou informais. E quem quer começar um negócio ou já trabalha por conta própria, pode ser um microempreendedor individual. Daqui a pouquinho a Paola vai explicar para a gente como. Então, por que a gente está falando sobre isso? É muito importante porque tem crescido o número de microempreendedores individuais. Segundo uma pesquisa do Sebrae, com dados da Receita Federal, em 2020 o Brasil registrou 2,6 milhões de novos microempreendedores individuais. A maior adesão nos últimos 5 anos. Atualmente, o país tem mais de 11,3 milhões de MEIs ativos. Entre os benefícios da formalização, temos a possibilidade de emitir nota fiscal, isso ajuda, né? Quando a gente está trabalhando para poder, por exemplo, eu como prestadora de serviço, isso dá mais um respaldo, mais uma credibilidade, uma confiança, você emitir nota fiscal, assim como nas vendas também. E a Paola vai explicar para a gente melhor sobre a contribuição do INSS, que é o que é muito importante, como a gente está falando, né, para pensar no nosso futuro. Durante o período, né, com o jovem, às vezes 20 e poucos, 30, a gente não vai se ligando muito, mas lá na frente a gente vai sentir, né, o peso se não tiver contribuído. Então, Paola, conta mais para a gente sobre o que é MEI, os benefícios, as vantagens, para a gente entender melhor. Bom, então, Priscila, como você bem disse, hoje em dia cada vez mais vem crescendo esse número de microempreendedores e acredito eu também com a pandemia isso auxiliou, porque muitas pessoas ficaram desempregadas, outras tiveram ideias de rendas extras, enfim, acho que esse processo criativo foi muito mais utilizado nesse momento tenso que a gente ainda está vivendo. E muitas pessoas passaram, então, por exemplo, a cozinhar uns bolos e vender, ou vender umas peças de roupa, né? Ou fazer as unhas, né? Ser manicure e pedicure, enfim. As pessoas foram se inovando, foram se conhecendo também. Muitas pessoas vão fazendo transição de carreira. Então, como a gente comentou, é um assunto muito importante e que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. E o MEI, né, ele existe, como você disse também, para auxiliar esses profissionais liberais, autônomos, que muitas vezes ficam desregulados, né? Não querem passar por aquela burocracia de abrir uma empresa, né? Porque realmente é muita burocracia, é imposto, é tudo um monte de função mesmo, passo a passo. Então, a estratégia do microempreendedor é que seja essa burocracia mais facilitada e que tenha alguns benefícios, porque quem é MEI tem juros mais baixos, se quiser fazer um empréstimo com o banco, por exemplo, né? Tem taxas mais baixas de impostos e tem taxa mais baixa também de contribuição para a Previdência. Atualmente, o MEI ele contribui com 5% só sobre o salário mínimo e é a contribuição mais baixa que nós temos frente ao INSS, porque as demais é tudo 11%, normalmente 20%.
Então, 5% sobre o salário mínimo, que hoje está em R$ 1.100, são R$ 55 por mês. E pagando essa pequena taxa aí, essa contribuição, você já tem direito a vários benefícios previdenciários, que algum deles a gente até torce e pensa, fala, tomara que eu nunca precise receber este. Mas a contribuição social, né, frente à previdência social, ela também é considerada como se fosse um seguro. É igual um seguro de carro. Você paga pensando já, não quero utilizar, não quero sofrer nenhum acidente, não quero que meu carro seja roubado, enfim. Mas eu pago, porque é um seguro, né? Eu quero estar segura que se caso algo aconteça, eu tenho ali uma segurança. E a mesma coisa é a contribuição do INSS. Muitas pessoas, quando ouvem falar em INSS, a primeira coisa que pensa é o quê? Na aposentadoria, obviamente. E aí, como você comentou também, se for uma pessoa jovem, por que ela vai pensar na aposentadoria agora, né? E tem muito Vou pela ficar dando frente dinheiro para o aí. governo, parece que é assim, né? Vou ficar dando Isso. dinheiro para o governo, eu não. Com esses R$ 50 aqui eu compro uma pizza. Então, ou ainda pensa o seguinte, eu não vou depender de governo na minha velhice, ele vai pagar para mim uma mixaria, eu vou trabalhar bastante e ser milionário, né? Porque normalmente jovem também pensa isso. E tudo bem pensar assim, eu acho que isso é muito importante, esses pensamentos acabam norteando a nossa jornada, os nossos projetos, sonhos, enfim. Mas contribuição do INSS vai muito além do que a aposentadoria. Além de ser algo obrigatório, então se você tem um emprego, se você é MEI, igual a gente está falando, ou é outro contribuinte autônomo, enfim, se você recebe uma renda, você é obrigado a contribuir para o INSS, gostando ou não. Primeiro ponto. E segundo, mesmo que você pense hoje, não quero depender da aposentadoria do INSS quando chegar à velhice. Mas tem outros benefícios, como eu disse, que às vezes a gente torce para não utilizar, mas a gente não sabe, né, o dia de amanhã. A gente pode precisar. E normalmente o MEI, como é microempreendedor, quando a gente começa nessa jornada empreendendo, a gente sabe que não é fácil, é difícil. Então demora para você receber, né? Bem, se você realmente se dedicar, se você realmente tiver uma ideia ali de um produto maravilhoso que exploda, você vai receber bem, pode receber bem, você pode inclusive ultrapassar a margem do MEI e abrir uma outra empresa. Mas o começo não é assim, é tudo muito lento, muito difícil. Então, caso aconteça algo nessa jornada, vamos pensar, se acontecer, você fique doente no início da sua jornada de empreendedora. O que você vai fazer? Muitas vezes você não tem caixa, né? Você não tem ali reserva de emergência ou já gastou. Muitas vezes você tem uma família que você auxilia a sustentar. O que você vai fazer? Então, se você tem ali a contribuição mensal do INSS, você tem direito, por exemplo, ao auxílio-doença, que hoje é o atual benefício por incapacidade temporária. Então, você tem aquele respaldo, você vai receber aquele valor X mensalmente que vai te dar um respiro, porque você vai estar ali doente, você não vai conseguir trabalhar. Porque empreendedor tem disso, né? Não tem dia nem horário, trabalha todo o tempo. Eu Mas se não costumo tiver falar para saúde... Eu costumo falar assim, né? Se eu ficar doente, quem é que vai pagar minhas contas, né? Eu falo assim, porque realmente, se você parar, né? Parei porque estou com algum problema que me incapacite de momentaneamente trabalhar. Quem é que vai pagar, né? Porque quem trabalha para uma empresa, aí tira os dias, né? O médico dá o atestado, tira uns dias e tal. Dependendo da situação, vai para o INSS. E com o MEI a gente tem esse respaldo, mas eu faço essa brincadeira até com relação a dias, né? Vamos supor, se eu ficar uma semana não sem me programar. Uma coisa é você se programar para tirar uns dias de folga. Outra coisa é você, de repente, ficar doente. Aí eu falo isso, né? Eu falo, eu tenho que me cuidar. Agora mesmo na pandemia, né? Com relação à Covid, eu falava muito isso. Falava, e aí? Eu vou na festa, pego o Covid, quem vai pagar depois minhas contas, né? A gente tem essa coisa, tem que batalhar, né? Sempre para poder conseguir manter ali em dia, como você falou no começo, é muito difícil. Então, essa segurança, ela dá uma certa tranquilidade, né? De como você disse, eu não quero que aconteça, mas se acontecer,
Eu não vou estar deixando, por exemplo, não estou falando deixando morrer, né, gente? Não vou morrer agora, não. Estou falando de doença, né? De repente você deixar as suas dívidas, né? Para o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, enfim, quem está próximo de você, né? Ter mais ainda essa preocupação que pensar. Exatamente. E se a gente analisar as estatísticas do INSS, normalmente o benefício mais requerido todos os anos é o auxílio-doença. E eu fico imaginando agora pós-Covid, né? Que muitas pessoas ficaram também doentes, as que já estavam depois com o Covid piorou toda essa situação. E o segundo benefício mais solicitado é a pensão por morte, que também é respaldada para quem paga o MEI. Então, ele é um benefício, na verdade, que quem vai receber serão seus dependentes se você morrer. Eu Então, queria eles vão saber ter sobre também. isso, eu nunca pensei, né? Porque a gente tem que pensar na morte, mas eu nunca pensei nessa questão do benefício. E aí eu acho que alguém fez uma pergunta sobre isso, eu não tinha pensado. Então, o dependente recebe a pensão por morte do MEI? Recebe. Se enquadrar naqueles dependentes, né? Que são Uhum. normalmente cônjuge ou companheiro, o filho que seja menor ou não emancipado, ou inválido ou deficiente, o irmão que também, nessas mesmas condições, ou o irmão menor, inválido, deficiente ou não emancipado, e os pais, tá? São esses os dependentes. O cônjuge, o companheiro e o filho menor são os únicos que você não consegue, você não precisa comprovar a dependência econômica, ela é presumida. Mas os demais você daí tem que comprovar que, né, o seu pai ou seu irmão, enfim, ele dependia financeiramente da sua ajuda ali mensal. Mas aí eles ficam sim protegidos e recebem aquele benefício em caso de óbito, que também é algo que a gente não pensa, como você disse, mas também pode acontecer, né? Ainda mais quem tem filho pequeno, eu fico imaginando. Deve ser, né, uma tensão, um medo de acontecer alguma coisa e deixar, né, os filhinhos, então Com já dá uma certeza. segurança. Inclusive, agora na pandemia, uma amiga me falou isso, né? Por ela ser filha única, a família ser pequena, ela falou: minha maior preocupação era acontecer alguma coisa comigo, com meu marido. Eu pensava: quem vai cuidar da minha filha? Quem vai criar, né? Então, os pais, eles têm sempre essa preocupação do menor, né? No caso dela, a filhinha de 4 anos, tem essa preocupação. Então, ter pelo menos essa garantia de um benefício, mesmo que a gente não quer que aconteça, né? Mas é uma garantia. Tem uma pergunta aqui, a gente vai daqui a pouquinho para as perguntas, tá, Alexandre? A Paola vai falar mais um pouquinho aí sobre o MEI e já já ela te responde. Muito bem. Então, mais alguns benefícios que o MEI ele pode receber, né? A gente falou então do auxílio doença, em caso você fique doente ou tenha algum acidente e fique aqui aquele período incapacitado de trabalhar, você recebe o auxílio doença. Salário maternidade também, que é algo que eu também sempre bato na tecla aí para as mulheres que pensam em ser mãe, às vezes nem pensam, mas acabam engravidando, né, do decorrer aí da vida. E também é um grande auxílio, porque nós sabemos que a mulher, ela tem ali não só os 9 meses de gestação, mas depois tem mais trabalho ainda depois quando nasce. Então, ela fica um bom auxílio, até para as mães que eu conheço, assim, que são minhas amigas, que já fizeram reserva, né, que são casadas, enfim, tem ali a renda do esposo também, elas falam que ajuda muito, porque eu não sou mãe ainda, mas só de observar de fora eu vejo que tem muitos gastos, né, às vezes você quer comprar um negocinho a mais, uma coisinha a mais para enxoval, uma roupinha, então você tem aquele valor ali disponível para você mensalmente, né? Por 4 meses, que você pode depois juntar, comprar alguma coisa, enfim. Então também é o direito aí das mães. E lembrando que esse direito do salário maternidade, não só para as mães consanguíneas, mas também as mães adotantes que adotam crianças de até 12 anos. Mães que também tiveram um aborto espontâneo também recebem 2 semanas, mas recebem ali o proporcional, também auxilia, né? Em caso de morte da mãe, mais uma vez falando de morte, mas também é uma hipótese.
caso a mãe, né, morra ali no parto, algo nesse sentido, ou posteriormente ao parto, o marido pode receber também, num período reduzido, mas ele também recebe, tá? Quem também tem um menor subguarda, né, tem guarda, também pode receber. Então, tem algumas questões aí que a gente vai analisando e pensando. Também, muitas vezes a gente não pensa, né? Principalmente quando eu falo em relação a quem adota, né? Hoje em dia, eu conheço muitas pessoas que adotam crianças, eu acho isso maravilhoso, inclusive. E não sabem, né, que tem esse direito de receber ali 4 meses de salário, que auxilia muito para os cuidados da criança, enfim, para toda aquela adaptação. Então, é mais um benefício aí para vocês. E tão importante quanto divulgar isso, eu acho que é haver a comunicação entre essas partes, né, envolvidas, no caso o marido com a esposa, dentro de casa, para que os outros saibam desses benefícios caso aconteça alguma coisa. Porque às vezes dentro de casa as pessoas não compartilham essas informações, e aí numa situação dessa, aí é que o outro não vai pensar, muito menos adivinhar, né, que porque o outro, que por acaso pode ter falecido ou pode estar com uma doença, tem essa questão do seguro, né? Da Previdência, esse benefício. E eu estou falando isso também porque na outra live trouxeram um exemplo, a Udna trouxe um exemplo de uma pessoa que ficou doente e que os familiares não sabiam, por exemplo, a senha da conta, então não teve acesso ao salário enquanto aquela pessoa estava, né, internada. Então, essas dificuldades, né, a gente precisa resolver dentro de casa e falar entre a família, pelo menos com uma pessoa, sobre esses direitos, para que o outro se sinta ali junto, acolhido, e numa situação de adversidade possa lembrar disso, pelo menos depois de alguns dias, né? Porque às vezes no momento ali são muitas coisas para a gente resolver, né? No momento de dificuldade, de doença, ou mesmo do falecimento. Você está falando agora dos benefícios, né? E a gente vai falar mais um pouquinho da aposentadoria, é isso? Das diferenças. E depois a gente entra para as perguntas. Sim. Só puxando um gancho no que você disse em relação à morte, a morte também ela é muito burocrática. No mês passado nós fizemos uma live aqui no meu perfil, eu convidei um colega meu advogado, e a gente estava falando sobre isso, né? Como que a gente pode se prevenir juridicamente falando em relação à morte. Aí quando eu falei da pensão por morte, eu bati nessa tecla de que a gente tem que realmente se comunicar com a família. Né? Você tem que expressar em vida os seus gostos, tanto em relação aos seus bens, enfim, o que você quer que seja feito. O seu velório, você quer que aconteça o quê? Quer ser enterrado? Quer ser cremado? Então converse com a sua família, né? Você tem um companheiro, sempre que possível, vá lá, né? Vai no cartório, formalize essa união estável, ou se não quiser casar, né? Faça a união estável, porque isso vai auxiliar, em caso da morte, depois para o seu cônjuge receber a sua pensão, porque senão tudo fica muito difícil, sabe? Então a gente tem que falar sobre isso com as pessoas, pelo menos ao nosso redor, né? Os nossos familiares. Eu acho que talvez exista aquele medo, assim, aquele tabu de que se falar vai atrair, não sei, né? Alguma coisa, um assunto que ninguém gosta, a gente não gosta de pensar, é claro, né? Na nossa morte, na morte de quem a gente ama, mas é algo, né? Para morrer basta estar vivo, é a única certeza que dizem. Então, realmente, como você falou, resolver todas essas questões de documentos envolvendo tanto relações, como você falou, a união estável, quanto casa, seguro, enfim, né? Ele está sempre atualizando e conversando a respeito disso, para que depois a pessoa não vá embora e gere um certo conflito, um problema ainda maior naquele ambiente familiar, né? Você, como advogada, sabe muito mais do que isso, porque está sempre lidando, e eu já vi nos stories as questões. Depois vocês sigam a Paola, né? Ela fala no perfil dela sobre previdência e muito mais, e sem o juridiquês, como ela disse, né? De uma maneira simples, para que a gente possa entender. Nós que somos leigos, né? Eu mesmo não entendo nada. Então, para mim é muito bom ter esse conhecimento que você está divulgando de uma maneira simples. Ai, que bom, fico feliz. É muito difícil a gente tirar o juridiquês, porque às vezes a gente explica, para nós a gente está acostumado, mas as outras pessoas não. Então eu fico feliz. Quem tiver interesse aí, nos acompanhe para saber um pouquinho mais, né, sobre os seus direitos. Mas voltando, né, porque senão eu fico aqui falando até amanhã. A gente falou de alguns benefícios e vou citar mais alguns aí rapidamente. Então, o MEI também tem direito ao auxílio acidente. O que é auxílio acidente?
é um benefício que tem um cunho indenizatório. Ele é diferente do salário maternidade, do auxílio-doença, que ele substitui o seu salário mensal. Não, ele é um plus, como se fosse uma indenização para as pessoas que tiveram redução laboral, ou sofreram algum acidente, ou tiveram alguma doença, que depois que ela se curou, melhorou e retornou às suas atividades laborativas, ela retornou, consegue trabalhar, mas tem reduzido a sua capacidade. Então, ela recebe um plus ali, uma indenização. Também tem direito, que pode auxiliar. Mas isso é o quê? É um salário em alguns meses ou é um valor de uma vez só? Não entendi. É mensalmente, é meio salário mínimo que você recebe a mais. Normalmente, assim, antigamente todos eram vitalícios. Hoje em dia depende da análise do INSS. Ele é vitalício, mas assim, de tempos em tempos o INSS, assim como os outros benefícios de incapacidade, ele convoca para fazer uma perícia, dar uma analisada, ver se continua ou não. Mas quem recebe normalmente, que tem bem reduzido, recebe aí para sempre. E você pode trabalhar, porque o auxílio-doença você não pode trabalhar, senão você perde o benefício. O auxílio-acidente você consegue trabalhar, né? Realmente é uma indenização mensal. E também, ainda falando desses benefícios de capacidade, a própria aposentadoria por invalidez, que é quando você tem também incapacidade para o trabalho, assim como o auxílio-doença, mas é uma incapacidade permanente, não é temporária. Então, você também tem direito à aposentadoria por invalidez. E também a aposentadoria por idade, né? Que a gente veio falar sobre ela aqui hoje. Porque o grande ponto-chave aí do MEI é que ele não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E aí alguns podem pensar, poxa, Paula, mas eu pesquisei, eu vi que depois da reforma da Previdência, em 2019, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Realmente ela não existe mais, porque antigamente as pessoas que chegavam até certo ponto, né, até certo tempo de contribuição, independente da idade, conseguiam se aposentar. Hoje, não mais. Hoje, todo mundo vai ter que ter também uma idade mínima. Mas, o que acontece? Quem já trabalhava antes de novembro de 2019, quando foi a reforma da Previdência, ele está sujeito às regras antigas. Então, ele vai ter, né, esses benefícios da aposentadoria um pouco mais cedo, antes de chegar ali na idade. Então, essa que é o ponto-chave do MEI, porque o MEI ele não vai ter esse benefício, ele vai ter que se aposentar, se ele for se aposentar pelo MEI, por idade. Ele não pode se aposentar por tempo de contribuição e também não entra ali nas regras de transição entre essas duas leis. Que são regrinhas, né? São 4 ou 5 regrinhas, possibilidade das pessoas se aposentarem depois da reforma, que também não seja tão maléfica pós-reforma e também não tão benéfica quanto era anteriormente. É um meio termo ali. Então, quais são essas regras da aposentadoria por idade do MEI? Antes da reforma, então quem já era MEI antes de novembro de 2019, entra na regra dos 15 anos de tempo de contribuição para ambos os sexos, 60 anos para mulher e 65 anos para homem. Pós-reforma, qual que é a atual legislação, né? Depois do final de 2019? 62 anos para mulher, então aumentou 2 anos, mais 15 anos de contribuição, que continuou o mesmo, e para homem, 65 anos de idade, continuou a idade do homem, mas aumentou o tempo de contribuição. São 20 anos de contribuição. Então, essa é a regrinha básica da aposentadoria por idade do MEI. Então, eu acredito que a maioria aqui já trabalhava antes desse período. A gente está na antiga, é isso? Sim. Com 60 anos. É aquilo, né? A gente tem que pensar, como a Paola falou, que a gente vai ficar milionário. A gente tem que pensar que a gente vai ficar milionário, ou pelo menos que a gente vai sair do MEI. Paola vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Tem que ter o foco também, né? Não quero ser MEI para sempre, não. Mas a gente já tem que conhecer nossos benefícios e é de pequeno que se começa, né? Devagar, mas com o objetivo também de crescer, não ficar só no MEI, porque tem o teto, que ela vai contar pra gente. Tem mais alguma informação que você queira passar?
Antes das perguntas? Queria fazer um parênteses que eu pulei, mas eu espero que esse benefício também, acho que as pessoas não vão utilizar, mas também falar que um benefício do MEI, que na verdade é para os dependentes do MEI, assim como da pensão por morte, que é o auxílio reclusão. Então, caso você seja preso, regime fechado, seus dependentes têm direito ao recebimento do auxílio reclusão. Aí são os mesmos dependentes da pensão, tá? Pais, filhos e cônjuges, irmãos, né? Paola, essa daí é uma questão que isso aí rola fake news, não é? Porque tem sempre rolando um textinho de que o governo dá, aí você me corrija se eu estiver errada, que o governo dá o dinheiro para a família do preso. Aí o pessoal fala assim, mas está lá preso e ainda está recebendo, a gente está pagando para a família do preso. Pelo meu entendimento, é esse caso. A pessoa que contribuía, né, para o INSS, se acontecer algo e ela vir a ser, né, condenada a ser presa, aí sim os parentes, os dependentes vão receber esse benefício. E não qualquer pessoa que seja presa, porque a impressão que me dá vendo a imagem, o texto que rola é esse, né, que é uma fake news. Então é super importante você ter levantado esse tema aqui, sobre a contribuição que tem o auxílio reclusão. Isso, não. Um dos requisitos do auxílio reclusão é que o preso, né, nesse caso a gente está falando do MEI, mas que ele seja segurado. O que é ser segurado? Contribuir mensalmente com o INSS. Se não for de forma autônoma, que ele seja empregado, ou seja, que ele tenha um emprego, que ele seja ali, né, vinculado e receba. E que tenha uma carência, né, ou seja, um mínimo de contribuição de 24 meses, ou seja, 2 anos. Então, pensando aí, ele tem que ter ao menos 2 anos de carteira assinada. Então, não é qualquer preso, viu, gente? É só realmente aquele que tinha um emprego, que entende que estava Combatendo a fake ali. news. Isso. E o que eu queria falar sobre a aposentadoria, agora até esqueci que eu falei Ah, sim. A gente comentou a contribuição do MEI, ele é de 5%, né, sobre o salário mínimo, que gera aí R$ 55, como a gente disse. Quem começa como microempreendedor, então começa ali do início, às vezes não tem renda, tá ali investindo, então é um valor mais baixo contributivo de R$ 55. Porém, o MEI, ele pode, né, contribuir a mais do que 5%. Porque os outros contribuintes autônomos, né, os outros, igual, profissões autônomas como eu, advogada, a gente contribui sobre 20%. E aí não é só sobre o salário mínimo, é 20% do seu faturamento no mês. Ou seja, é um valor muito mais alto do que o MEI contribui. Então, conforme você for ali melhorando o seu trabalho, o seu empreendimento, se você quiser e tiver a possibilidade de complementar essa contribuição mensal, é muito bom, porque além de você ter a oportunidade da aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, se aposentar antes, o valor da aposentadoria aumenta, né? Porque a aposentadoria do MEI é de um salário mínimo, não passa disso. Mas se você complementar, então o máximo é 20%. Se você contribui 5,5%, você tem ainda 15% para complementar, caso você queira, mesmo que seja sobre o salário mínimo mesmo. E aí você já vai gerando mais direitos previdenciários e, como eu disse, no final você vai aos poucos planejando a sua aposentadoria para você receber um valor maior no final da sua vida. É meio triste falar, mas a sua velhice. Não, vamos levantar a expectativa de vida, né? 80, 90. Agora vamos combinar, gente. Vamos falar a realidade, que velho gasta muito com remédio. Então, o salário realmente é bem difícil. É uma situação muito complicada, né? Falando sério. Muitas pessoas vivem com o salário mínimo e é bem difícil, ainda mais nesse momento que tudo está muito caro. Mas brincando, a brincadeira que é verdade, realmente é muito medicamento, né? Tem o remédio da pressão, tem o remédio disso, né? Colesterol, diabetes, dependendo da pessoa. São muitos remédios, então, se possível, contribuir um pouco a mais para a gente ter pelo menos aí 2 salários, sempre pensando lá em cima, mas tendo isso. Agora, uma dúvida, Paola, que eu já vou adiantar aqui a minha dúvida, é sobre essa contribuição. Por exemplo, esse mês eu faturei legal e aí eu tenho como contribuir um pouco a mais. Sei lá, 10, 15, 20% o teto. Mas aí no mês que vem, ou daqui a 5 meses, aí caiu, não tá legal. Eu posso, sem problema, só contribuir com 5? Ou
tem algum problema, né? Eu vou ter alguma dificuldade aí com o governo. Como é isso, essa diferença? Eu posso dar essa variada? Porque acontece isso muito com o MEI, né? Quer dizer, não sei se em geral, mas assim, essa instabilidade, né? Tem alguns momentos, por exemplo, tem períodos do ano que às vezes a gente consegue prestar mais serviço ou vender mais, dependendo da área, comércio ou serviço, né? E tem alguns momentos que a gente já sabe que é caído. E a gente costuma até se preparar já para isso, né? Eu vou agora juntar esse daqui, porque eu sei que quando virar o mês já é difícil. O mês não, o ano às vezes é bem difícil o início do ano, né? Para quem trabalha por conta própria. O pessoal está segurando dinheiro porque tem escola de criança, tem imposto disso, imposto daquilo, PVA, né? Então é mais difícil. Eu já reparei isso. Então, fazer loucura dezembro não rola comigo. Eu fico assim. Porque eu já sei que início do ano é sempre mais difícil, né? A gente vai conhecendo, conforme vai trabalhando, vai conhecendo isso, os períodos. Então, eu queria saber se essa contribuição ela também pode ser assim. Quando eu faturo mais, eu posso contribuir mais, e nos períodos baixos eu contribuo pouco sem problema. Sim, com certeza. Como eu disse, o que é obrigatório para o MEI, para quem tem o MEI lá, o CNPJ, tudo certinho registrado, ele é obrigado a contribuir os 5%, que é aquela guia do DAS lá, que vocês já devem conhecer no site da Receita, né? Onde vocês fazem ali o cadastro da empresa. Então, se você quiser e se você tiver a possibilidade de contribuir mais 10, 15%, e aí é gerada uma nova guia no site da Receita como contribuinte individual, tá? É diferente do DAS, que é a GPS, a Guia de Previdência Social. Então, vai da sua escolha, como eu disse, da sua escolha, da sua possibilidade. Então, não tem problema se um mês você contribuir 20, no outro contribuir só os 5, depois no outro 15, não tem problema. O que é obrigatório mesmo é os 5%. Beleza. Então, eu acho que já tá, você já respondeu a pergunta, né, do como faço para aumentar que enviaram. Acho que é isso. Né? Tem essa diferença que não é pagar. Então, eu pago a DAS e gero um novo boleto de acréscimo ou é um boleto totalmente novo? É um outro boleto. O DAS vocês pagam para o MEI. Ele é específico, né? É o da arrecadação. Aí vocês vão ter que gerar lá no site da Receita Federal a GPS, que é Guia de Previdência Social. Ou aquele famoso canhotinho laranjado que vende até em papelaria, acho que vende até hoje. Também vocês podem comprar e preencher ali os seus dados. Vai pedir o número do PIS ou do PASET, né? Então você vai colocar o código vai ser 1007, que é o código do contribuinte individual, né? Que é autônomo, e vai colocar ali o percentual que você quer. Normalmente, quem complementa chega ali no teto, né, no máximo, que é os 20%, então contribui 15%, por exemplo, sobre o salário mínimo. Daí gera ali no site, que eu acho mais fácil, mas quem quiser comprar a GPS, né, e paga. Então, são duas guias distintas, o DAS e a GPS. Tá bom, beleza. Então, aí indo, podemos ir para as perguntas? Claro, santifica aqui até. É isso aí, para a gente poder ir. O pessoal também está mandando e algumas perguntas que vocês enviaram, a gente já tinha aqui também recebido, então vai juntando tudo e respondendo, né? O Alexandre perguntou sobre a contribuição, que eu acho que também é a mesma daqui, olha. Noélia, eu acho, né? Falou: se eu for me aposentar pelos 8 anos de contribuição que trabalhei na empresa privada, serve como contribuição na aposentadoria do MEI? E também o Hudson perguntou: a esposa é MEI e não paga autonomia. O MEI agora é o que antes era a autonomia, né? O informal, certo, Paloma? E Paola, que eu falo errando o teu nome. Tá tudo certo, isso. Isso mesmo. É isso. É. O Hudson fala que a esposa é MEI e não paga autonomia. Aí ele quer saber se está tudo certo, mas é isso, que a autonomia foi substituída com a formalização do MEI, aquela introdução que a gente fez. Eu não sei se Vai também ele quis ser a dizer mesma? autônoma, né? Eu não sei se ele quis dizer como Tem autônoma, uma mas diferença ainda, porque naquela introdução que a gente, né, que eu fiz aqui com as informações, dizia que o MEI veio para formalizar, né, aquele trabalhador informal que não tinha nenhuma segurança jurídica. Ele colocou dessa forma, não sei se existe uma diferença, acredito eu que talvez ele tenha lembrado da autonomia de antes, mas hoje em dia, pagando o MEI, soma-se a contribuição da empresa privada?
Sim, todo período contributivo é somado quando você está chegando ali perto da idade, do tempo contributivo, a gente consegue juntar tudo, somar tudo para fins de tempo contributivo. Então, se você trabalhou alguns anos como seletista, né, emprego como empregado, soma. Se você trabalhou não sei quantos anos como MEI, soma. Depois o seu MEI cresceu, você faturou mais que 80 mil ao ano, né? Abriu sua empresa, continuou contribuindo de forma individual, também soma. Por exemplo, se você também passou no concurso público, aí é um outro regime, porque a gente fala que a Previdência Social, a INSS, é o regime geral de previdência. E o regime de quem é servidor público é o regime próprio, porque cada estado vai ter o seu próprio regime. Alguns vão junto com a lei do INSS, outros não. Então é a escolha de cada órgão aí. Mas se você trabalhar um período como servidor e depois você, não, quero empreender, desistir, pedir exoneração e abrir um MEI. Também pode. A gente pega todo esse tempo contributivo e faz ali análise, né, para ver qual aposentadoria você tem direito, porque mesmo somando uma parte do MEI, uma parte de RPPS, uma parte de contribuinte individual, por exemplo, a gente vai ter que fazer análise para ver qual o direito que você tem, porque como a gente viu, o MEI ele só tem direito à aposentadoria por idade, certo? Então eu posso utilizar o tempo contributivo do MEI? Posso. Mas lembrando que se eu utilizar o tempo do MEI, talvez eu não tenha direito às outras aposentadorias. Mas para fins de contagem, a gente consegue englobar tudo, né? Acho que deu para entender. Tanto servidor, seletista, a gente engloba tudo e Mas soma todo o período. se por acaso a pessoa tiver mais tempo contribuindo como MEI, essa contribuição meio que prevalece? Tem alguma coisa assim? E de prejudicar a outra, um tempo de vai sempre ser, aí para ver uma pegadinha aí do governo com a gente, vai ser sempre mais para nos beneficiar ou não, né? Depois no final você vai nos ajudar esclarecendo também mais isso, mas é porque já veio essa dúvida aqui em mim sobre essa contribuição, que também, a Sônia também tinha enviado essa pergunta, que é muito comum, sobre a aposentadoria, se junta, né, a do MEI, e você já respondeu. O Alexandre perguntou se ele atua como MEI há um tempo, aí parando, arrumando um emprego de carteira assinada, ele continua pagando o MEI, é bom para ele continuar pagando o MEI junto com essa contribuição do emprego de carteira assinada, ou não, não faz diferença, ele pode deixar o MEI? Como é isso? Então, depende o emprego que ele foi empregado aí. Normalmente, os empregos aí mais normais que a gente vê, a empresa já contribui com os 20%. Então, não vai adiantar você contribuir com o MEI mais 5%, porque não tem como você contribuir 25% ao mês, entende? Então, depende. Agora, se for, por exemplo, um segurado facultativo, que são, por exemplo, um trabalhador avulso, são empregos que a gente não vê muito. Talvez aí no Rio você veja mais, que é que trabalha em porto, né? Estivador e tal, é 11%. Então ainda tem essa possibilidade de você pagar mais. Mas lembrando sempre que o 20% é o percentual máximo, tá? Que você contribui mensalmente. Então Se tem o que prestar empregador atenção já contribui, tecnicamente você não precisa. Tem que prestar atenção nessa contribuição, então, nesse percentual, né? Para ver Isso. se ainda tem que contribuir ou não, né? A Aline Justo perguntou qual o rendimento fixo para ser MEI. É os 81 mil ao ano, né? É o teto. E aí, se a gente dividir mensalmente, fica na base dos 6.700, né? 6.750 ao mês. Inclusive, hoje eu vi um perfil de uma contadora, achei muito bacana ela falar o seguinte, para o MEI prestar atenção, quando chega no meio do ano, lá por junho, acabando julho, já fazer essa média de todo o faturamento para ver se fica aí dentro dos 6.750, porque se passar muito, para prestar atenção como que vai ser no decorrer, né, do segundo semestre do ano, porque se ultrapassar muito, aí no próximo ano o MEI é obrigado a trocar, né, realmente abrir uma empresa, né, porque passou muito do teto, enfim. Então, sempre bom prestar atenção nesses valores. Certo. E esse valor, ele não é, como você falou,
É uma média, né? Eu posso faturar num mês 10 e no outro 5, 4, né? Depois você tem esse teto de 81 mil, né? 81 Uhum. mil. E aí essa média que a Paola disse, 6.750, é só para a gente ter uma noção do mês. Mas pode ser que num mês você vá além e no outro seja mais baixo, mas sempre verificando isso para não ter problema depois, né? Inclusive, tem um projeto de lei, talvez, né, não tem nada certo, mas talvez aumente esse valor do teto do MEI para o ano que vem, aí chegar nos 120 mil. Mas nada certo, vamos ver como que serão os trâmites. E mudanças de categoria, por exemplo, de venda para serviço ou de serviço para venda, elas fazem alguma diferença prejudicando ou não? Ou também de endereço? Tem alguma coisa que a gente tenha que ficar preocupado que possa vir a nos prejudicar? Eu, por exemplo, já alterei o nome e serviço. Agora, nunca alterei, né, os serviços que eu ofereço. Mas eu digo assim, de repente a pessoa tem um meio de vendas e aí ela começa a prestar serviço. Isso faz diferença ou não? Em relação à contribuição da Previdência, não faz, porque todos serão sobre os 5% do salário mínimo. Mas em relação à Receita Federal, que está sempre em cima, né? Porque no final do ano vocês têm que apresentar. Normalmente tem que ter um contador que faça toda essa estatística e mostre ali. Então é importante que sempre esteja muito bem atualizado, seja o endereço, seja a categoria do seu serviço ou produto, porque senão depois você vai apresentar ali no final do ano para a Receita, alguma coisa não vai bater ali. Mas em relação à contribuição, não modifica, né? Porque é o mesmo percentual. Certo. E tem mais alguma coisa que você quer? Ah, tem aqui, mas deixa a outra por último. A Amanda Feijó mandou: passei de MEI para Simples. Como continuo contribuindo para a minha aposentadoria? Como é essa mudança? Com certeza, né? A gente vem falando aí desde o início da live que, além de ser algo obrigatório a contribuição do INSS, a gente tem que pensar que é como se fosse um seguro realmente. A gente paga aquele percentual no mês, esperando que a gente não precise utilizar nenhum dos benefícios, mas a gente tem que pagar, então é obrigatório e é também uma segurança caso aconteça algo conosco. Então, se nesse caso, né, quando a pessoa já aumentou ali o seu valor teto de MEI ou por outra razão fez essa transferência para a empresa formal mesmo, aí você pode fazer a própria gerar o GPS, como eu disse lá no site da Receita, com código 1007, como contribuinte individual. Então, o contribuinte individual é todo profissional autônomo, que você vai lá e escolhe. Como eu disse, normalmente é os 20% sobre o faturamento, só que como você é autônomo, você também pode escolher quanto você quer pagar. Ah, por exemplo, esse mês, nossa, faturei muito, mas eu não quero pagar 20% sobre tudo. Tudo bem, entendeu? Assim, o certo seria fazer o certo. Mas você pode ter essa escolha, lembrando que o mínimo é o salário mínimo, os 20% do salário mínimo, e o máximo é 20% sobre o teto, né? Porque tem isso também. Às vezes você pode faturar rios de dinheiro, mas tem o teto da Previdência, que atualmente é 6.430 mais ou menos. Não lembro certinho, mas acho que 6.430 reais e uns centavos. Então, 20% sobre esse salário. E isso vai modificar o quê? Lá no final da sua contagem para fins de aposentadoria, porque é feita uma média de todo o período contributivo, várias divisões, cálculos, até chegar no valor X da sua aposentadoria. Então, quem contribuir sobre mais valores vai receber, né, possivelmente, um valor maior de aposentadoria. Se você contribuir sempre, né, toda a vida sobre o salário mínimo, obviamente você vai receber o salário mínimo. Então vai aí, quem é autônomo tem essa escolha, né? Porque quem é empregado, o empregador ele já retira ali do holerite percentual, então não tem muito o que fazer. E a gente tem que pensar olhando lá no futuro, né? Porque às vezes é aquela pena de eu vou contribuir isso aqui agora, e aí não é só contribuir, gente, um mês, 2 meses que vai fazer diferença lá, né? Contribuir que eu digo assim, além, né? Os 20%, como você está ensinando a gente. Não vai ser só assim, em poucos meses, que vai fazer uma diferença lá no futuro. É isso. Tem que ter aí
uma educação financeira, né, para pensar nesse futuro e contribuir a mais por algum tempo, aí, alguns anos, para fazer diferença no salário lá na frente. E a gente não ter tanta preocupação assim na velhice. Que época, né, da velhice não é para a gente ficar se estressando tanto, a gente tem que pensar nisso. Tem uma pergunta aqui, que também foi enviada para a gente pela Roseli Perim. Sou dependente do meu marido, posso abrir MEI? Sim, você pode abrir o MEI. Inclusive, também mandaram uma publicação também, coloquei nos stories. Então, quem é dependente do cônjuge, do marido, não tem problema, pode abrir um MEI. Só que o único detalhe é o seguinte: como você vai constar lá que você é dependente do seu marido, você também vai ter que demonstrar a renda dele, tá? E a renda dele vai entrar nesse bolo do limite do MEI. Então, só tem que prestar atenção nesse mínimo detalhe. Mas de poder pode, sem problemas. Mas aí, eu não entendi. Esse limite, ele é em que sentido? Quando eu abro o MEI, que eu declaro um valor? Sim, quando você abre o MEI, você faz todo ali o registro, coloca, né, escolhe lá qual que é a categoria da sua empresa, né, faz todo ali, coloca o endereço, etc. Você vai colocar lá, constar se você é dependente ou não. E aí, constando que você é dependente do seu cônjuge, você tem que apresentar, sei lá, se ele é empregado, tem valor fixo, você tem que mostrar ali o holerite, né? Tem que fazer aquelas contas. Normalmente, quem faz todo esse processo é que MEI é mais simples. Normalmente, as pessoas acabam, é tudo online, gratuito, enfim. Mas quando a gente fala em empresa, é sempre importante também ressaltar a figura do contador, tá? O contador, ele é super importante para fazer toda essa estratégia, todos esses cálculos e verificar certinho o que pode ser feito ou não, tá? Mas daí você tem que declarar, né? Porque como no final do ano, por exemplo, igual o autônomo, todo mundo tem um imposto de renda. O MEI também tem que ir lá declarar e mostrar, ó, meu faturamento esse ano foi X, né? Tá vendo aqui, ó, mensalmente, mais ou menos abril, maio foi isso, assado, tá tudo certo, contribuir. Então você também vai ter que mostrar ali do seu marido, né? Quanto que ele ganha mensalmente, ou se ele for autônomo, também uma média, né? Algo que tenha uma declaração, enfim. Mas é só para fins de não ter problema com o governo, como a gente disse. A gente tem que declarar e mostrar tudo, né? E ficar observando esses detalhes em relação ao limite do MEI. Certo. É porque o meu eu abri já tem 7 anos, então eu não lembro desses detalhes na hora, como você falou, que tem que dizer se é dependente ou não. Eu não me lembro. Eu sei que varia algumas questões de acordo com comércio, serviço, de cidade para cidade, mas eu acho que o processo tem se simplificado assim cada vez mais, né, Paola? Acho que dependendo da cidade, é que eu não moro na cidade do Rio. Eu sei que lá é mais fácil. Na época que eu fiz na minha cidade, São João de Meriti, eu ainda cheguei a ir na prefeitura, levar documento, esperar o alvará. Algumas questões que hoje em dia eu acho que não existem mais, que são bem mais simples. E eu acho que por isso mesmo que as pessoas estão se formalizando cada vez mais. Hoje em dia é tudo virtual, né? A maioria dos órgãos já estão se virtualizando, graças a Deus, porque é realmente muito mais fácil, ainda mais depois da pandemia. O INSS demorou um tempinho aí para chegar no virtual, mas hoje também ele é todo virtual, que auxilia muito os nossos procedimentos, porque no presencial era complicado, era muita gente, poucos servidores e a gente ficava ali o dia inteiro esperando, pegava a senha e ficava esperando. Hoje em dia é tudo virtual, a gente consegue fazer um requerimento a qualquer hora do dia, né, sem fila. Então, as coisas vão mudando, acho que para melhor essa relação do virtual. Está crescendo muito e, inclusive, muitas pessoas estão migrando para o virtual para trabalhar com o digital e abrem o MEI, né, para começar. Isso, Então, exatamente. A Bianca enviou aqui uma pergunta: se eu cancelar o MEI, posso reabrir novamente no futuro? Com o mesmo CPF, nome fantasia? Que, no caso, assim, o Alexandre enviou a pergunta justamente perguntando assim sobre arrumar um emprego. Então, vamos supor uma situação. Eles encerram o MEI e aí, porque ele arrumou um emprego e de repente ele, continuando no emprego ou não, retorna ao MEI, né, como uma atividade extra. Pode, com o mesmo CPF, tem algum problema? Ou não?
Olha, eu acredito que não tem problema. Se você finalizou um mês sem nenhum, assim, não teve maiores problemas, finalizou porque realmente não estava trabalhando mais com aquele negócio, enfim. Eu acredito que não tem problema você depois pedir a reabertura, inclusive mudar de categoria, né? Porque você consegue com o mesmo número você modificar essa categoria, como você mesma disse. Então, assim, não vou dizer com certeza, né? Porque a minha parte é mais dos benefícios mesmo, né? A Sim. parte do previdenciário, mas acredito que você, se você finalizou sem nenhuma burocracia, assim, não tinha nenhuma pendência, nenhuma dívida, não estava nada de errado, eu acredito que não tem problema você reabrir aquele mesmo nome, tudo no futuro, não. E o importante é que a contribuição toda, ela é lá contabilizada, né? Do MEI, mesmo que retornando, vai somar toda essa contribuição do período de carteira assinada e também do período como MEI, certo? Tem alguma Exatamente. pegadinha aí, Paola? Alguma coisa que a gente tem que tomar cuidado? Como eu te perguntei antes, falei, deixa para o final, né? Os cuidados que a gente tem que ter para que a gente não se prejudique. Às vezes, por falta de conhecimento, a gente faz ou deixa de fazer algo e é lá no futuro que a gente vai ser prejudicado, né? Eu conheço pessoas que, não consegui me aposentar por 1 ou 2 anos, não consegui me aposentar por tal detalhe, e isso é muito ruim, né? A pessoa chega na idade com aquela expectativa e não consegue. Não tem alguma dica aí que você dê pra gente tomar cuidado? Bom, primeiramente, principalmente, é sempre manter em dias ali o pagamento do DAS, né, da contribuição, porque dependendo da sua situação, se você atrasar um mês, 2 meses, você pode também perder direitos a alguns benefícios previdenciários, porque a gente tem algumas regrinhas, né? Cada benefício a gente citou meio por cima o que significa cada benefício, mas cada um deles tem os seus requisitos. E um desses requisitos é que você seja segurado, ou seja, esteja em dia com o INSS, senão você não tem direito. Então, esse é o primeiro ponto, né? Observar essas questões para sempre manter tudo de forma bem formalizada, né? Pagamento em dia, para que você não tenha maiores problemas. Segundo ponto é, como eu disse também, se você tiver a possibilidade, contribua mais, complemente a contribuição. Porque, como eu disse, se você pagar só o 5% mensal do MEI, que a lei exige, você só vai receber um salário mínimo, nunca vai passar disso. Então, se você tiver a possibilidade de complementar essa contribuição, complemente, porque às vezes faz a diferença, né? No futuro e às vezes agora também. Porque, por exemplo, o salário maternidade que nós comentamos, o valor do salário maternidade é o valor do seu salário completo, 100%. Então, para quem é empregada, ela vai receber 4 meses do salário integral, certo? Então, se você contribuir mensalmente os 5% mais os 15% complementando, isso vai gerar um valor muito maior. Logo, quando você receber, se você receber o salário maternidade, vai receber um valor maior, não vai receber só um salário mínimo. Então, tem essas questões, né, que são importantes também para fins de aposentadoria, porque hoje, eu sempre falo, hoje nós somos jovens, fortes, saudáveis, a gente nem pensa na velhice, a gente tem realmente essa mente de não, eu vou investir, né, tá na moda, vou investir, não vou precisar de aposentadoria do governo, mas a gente, primeiro, não sabe o dia de amanhã, e segundo, conheço várias pessoas que estão chegando aí perto da casa dos 60 anos e que tinham vigor e hoje falam, olha, não aguento mais trabalhar, já chega, né? Ou às vezes só querem ter ali aquele extra da aposentadoria e continuam trabalhando. Então, isso são pontos que a gente tem que pensar sim, porque hoje, como eu disse, a gente está animado, a gente não sabe o dia de amanhã como nós estaremos, É. né? Então, Até mantenham sempre em dia o pagamento e, se possível, contribuam mais, porque vai dar uma boa diferença aí. dependendo da atividade também, né, Paola? Algumas pessoas têm uma atividade que exigem muito do físico, por exemplo, ou de muita disponibilidade para viajar, enfim, de algo que com a idade vai se desgastando, a pessoa não tem a mesma energia e precisa, às vezes, reduzir o ritmo. Então, tendo a aposentadoria como garantia, pode até continuar trabalhando, mas sem ter aquela preocupação exagerada de precisar, né, trabalhar para continuar se mantendo. Tem mais uma pergunta aqui? O Hudson enviou novamente, boa noite.
Minha esposa tem MEI, ela consegue se aposentar mesmo sem pagar autonomia? Que foi aquela pergunta que eu tinha te feito antes. Que seria o DAS, né, hoje, né, que é a guia. Então, não, tem que pagar, senão você não consegue se aposentar, porque você tem que ter o período contributivo, você tem que completar os 15 anos, e você só contribui esses 15 anos pagando mensalmente lá o DAS, R$ 55 ao mês, tá? O único tipo, né, não tem nada a ver, mas só para dar um exemplo, o único tipo de aposentadoria que a gente consegue isso ralando, comprovando com documentos, fotos, testemunha, o único tipo de aposentadoria que você consegue se aposentar sem contribuir mensalmente é a aposentadoria rural, tá? De trabalhadores rurais. É a única. As demais você tem que ter ali as contribuições, tem que ter um período mínimo de contribuições, todas elas para você ter direito à aposentadoria e aos demais benefícios também. Certo. Obrigada, Paola. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Você tem mais alguma consideração? Porque todas essas dúvidas aí vocês encontram, né, essas respostas. A Paola tem publicado e com certeza vai continuar aí colocando mais informações sobre o MEI especificamente. Então vocês, de repente, é muita informação, né? Estou perdido aqui. Ela coloca lá os posts com tudo anotadinho. E também a gente tem a possibilidade, né, no site do governo, jogar lá no Google, portal. Agora tem que ter cuidado, né, do microempreendedor individual, tem que ter cuidado para não cair em sites errados. Então, eu coloquei aqui, é o gov.br/empresas e negócios. Como é difícil de gravar assim, joga lá no Google, mas preste atenção para ser o site do governo, com Gov. E o Sebrae também, que nos ajuda muito, né? No site do Sebrae tem bastante informações e também pelo telefone 0800 570 0800. Eles ajudam a gente, inclusive no período que tem que declarar lá, que é mais ou menos até final de maio, não é isso, Paola? Que tem que fazer uma declaração todo ano, o MEI precisa fazer, e em caso de dúvida o Sebrae nos orienta para que a gente possa fazer tudo corretamente. Exatamente. E complementando, já que você falou de sites, para quem tiver interesse em contribuir ali os 15% a mais, que acho que é isso que o Hudson até perguntou aqui, é o site da Receita Federal. Só jogar no Google Receita Federal GPS, que vai aparecer lá. É mais ou menos assim, www.sal.receitafederal.gov e vai cair lá diretamente para vocês preencherem o campo e gerar a guia para pagamento. Tá ótimo, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso, eu já falei demais. É só agradecer mesmo todo mundo que esteve conosco, né, interagindo, perguntando. E agradecer a você pelo convite. Adorei estar aqui hoje. Obrigada, eu aproveitei para tirar minhas dúvidas e ajudar, né, os demais, que são muitas dúvidas, a gente fica com receio, né, quando começa a pensar nisso, como você falou. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas suas orientações. Obrigada a todos também pelas perguntas, pela participação, pela presença aqui. A palavra é sua. Só agradecer mais uma vez, né, ter esse momento, essa uma horinha aqui com todos vocês. É sempre gratificante nós tratarmos de um tema que a gente gosta, que a gente estuda, que a gente trabalha e trocar essas experiências, porque apesar de eu estar aqui hoje, eu também aprendo muito com as perguntas, aprendo muito com, né, cada história que algumas pessoas vêm e me contam história, eu trabalho aqui, depois passei para cá. Então é sempre uma troca de experiências e mais uma vez agradecer o convite da Priscila, né, que é a nossa amiga aí de jornada espírita. Muito legal trazer também esse networking espírita também para o mundo dos negócios, né? Porque isso é muito legal, essa troca, essa amizade que a internet nos proporciona. E é isso, uma boa noite para todo mundo. Inclusive, gente, eu fiquei chamando ela de Paola e não de doutora, porque eu conheço ela fora da área, né? Então, mesmo se eu forçasse um doutor, ia ter uma hora que ia falar Paola, porque eu já conheço ela há mais de um ano fora da área profissional, né? Do movimento espírita aí, que a gente se conhece. Por isso, essa intimidade. E quando eu errei, foi errar assim, que eu sei muito bem o nome dela. Não, nem precisa, a gente fala sem formalismos. O único lugar formal é na audiência, que a gente tem que chamar o juiz de excelência e nos chama de doutor. Agora o resto, gente, não precisa, fique à vontade.
Tá certo. A Josi perguntou parabéns, né? Obrigada, e pediu para deixar a live salva. A live vai ficar salva aqui no perfil. E depois também, daqui a uns 2 dias, tem um podcast que eu pego o áudio, coloco nas plataformas de áudio. Caso, né, você tenha chegado depois ou queira enviar para alguém, o áudio facilita, né? Para poder, às vezes você está lá lavando a louça, está na viagem, está fazendo alguma coisa, está ouvindo. Então tem isso. Live salva aqui. E em breve, daqui a uns 2, 3 dias, o podcast também está liberado. Obrigada, Paola. Beijo para você. Beijo. Fica com Deus e sucesso aí. Obrigada pela sua contribuição, por compartilhar seu conhecimento. Obrigada. Sucesso para você também. Beijo, gente. Tchau.